No ano 365 antes do dilúvio, um homem chamado Enoque vivia em paz, registrando os dias da humanidade. Ele era escriba, guardião de conhecimento, um mortal comum que caminhava em retidão. Mas numa noite silenciosa, enquanto descansava em sua cama, algo impossível aconteceu. 2 seres de estatura gigantesca materializaram-se diante dele. Suas faces brilhavam como o sol, seus olhos ardiam como tochas acesas e de suas bocas saía fogo vivo. Suas vestes pareciam feitas de penas iridescentes, e suas asas eram mais douradas que qualquer ouro terrestre. Enoque despertou tomado por terror absoluto. Os seres falaram com vozes que ecoavam como trovão distante. Coragem, Enoque, não temas. O Deus Eterno nos enviou até ti. E eis que hoje subirás conosco aos céus. O escriba olhou para sua família adormecida, sabendo que estava prestes a cruzar um limiar que nenhum mortal deveria atravessar. Os anjos tocaram-no, e naquele instante, seu corpo começou a se elevar, atravessando o teto de sua casa como se fosse névoa. A ascensão começou. Enoque sentia o vento impossível de mundos invisíveis açoitando seu rosto enquanto subia através de camadas de realidade. O primeiro céu se abriu diante dele como um véu rasgado, e o que ele viu ali desafiava toda a compreensão humana. Tesouros cósmicos se estendiam em todas as direções, os depósitos das águas superiores, imensos oceanos suspensos no vazio, guardados por 200 anjos de aspecto severo. Estes seres controlavam as nuvens, o orvalho, as chuvas que desciam à terra. Mas havia algo perturbador naquele lugar. Enoque percebeu que alguns dos guardiões olhavam para baixo com expressão de anseio e arrependimento. Eram os vigilantes que um dia desceram, atraídos pela beleza das filhas dos homens. Agora, presos entre mundos, nem completamente caídos, nem redimidos, executavam suas funções com o peso da memória do que haviam perdido. Os anjos que guiavam Enoque apressaram-no. Não é aqui que precisas demorar, disseram. Os mistérios mais profundos aguardam. O segundo céu revelou-se numa escuridão que era mais que ausência de luz, era escuridão viva, pulsante, consciente. Enoque sentiu o ar tornar-se denso e sufocante. E então os viu, prisioneiros angelicais suspensos em trevas eternas. Suas faces estavam contorcidas em agonia perpétua, seus corpos acorrentados com grilhões que ardiam sem emitir luz. Estes eram os vigilantes principais, os líderes da grande rebelião, aguardando o julgamento final. Um deles ergueu o rosto ao perceber Enoque. Tu, sua voz era como pedras sendo esmagadas. Tu que ainda respiras, que ainda possuis escolha. Implora ao Altíssimo por nós. Fomos seduzidos pela beleza da criação. Desejamos conhecer o que nos foi proibido, e agora? A voz quebrou-se num lamento que ecoou por toda aquela dimensão de tormento. Enoque sentiu compaixão e horror simultaneamente. Os anjos guias tocaram-no novamente. Vem. Há muito mais que precisas testemunhar. A jornada apenas começou. O terceiro céu explodiu em esplendor insuportável. Era o paraíso, não o jardim terrestre perdido, mas seu arquétipo celestial, a fonte de toda beleza e vida. Árvores impossíveis estendiam-se infinitamente para o alto. Seus frutos brilhavam com luz própria, emanando perfumes que traziam memórias de alegrias que Enoque nunca havia experimentado, mas de alguma forma reconhecia. Rios de substância luminosa fluíam entre jardins onde cada flor cantava harmonias silenciosas. No centro de tudo, a árvore da vida erguia-se majestosa, tão vasta que suas raízes tocavam os fundamentos da criação e seus galhos sustentavam dimensões além da compreensão. Sob ela, 300 anjos radiantes tendiam o jardim, e suas vozes em louvor criavam novas formas de beleza a cada palavra pronunciada. Mas havia também um lugar sombrio no limite do paraíso. Enoque viu ao longe, o lugar preparado para os justos e para os ímpios, separados por um abismo intransponível. Ali, o destino eterno da humanidade já estava delineado, aguardando apenas o julgamento final. No quarto céu, Enoque testemunhou os mecanismos secretos do cosmos. Aqui estavam as luzes celestiais em sua forma primordial, não o sol e a lua visíveis da terra, mas suas essências espirituais, seres angelicais de poder incompreensível. Ele viu o sol, uma criatura alada com feice de leão, carregando um escudo de chamas que poderia consumir 1000 mundos. Viu a lua, de semblante humano, montada numa carruagem de ventos, controlando as marés da criação não apenas nos oceanos terrestres, mas nas correntes invisíveis que fluem entre os mundos.
1000 estrelas marchavam em formação precisa, cada uma comandada por um anjo cujo nome estava escrito em línguas de fogo. Enoque compreendeu que tudo que via no céu noturno era apenas sombra, reflexo pálido desta realidade superior. Os anjos guias mostraram-lhe os calendários cósmicos, os ciclos dentro de ciclos, como cada movimento celestial era ato de adoração e obediência ao Criador. Vês, disseram eles, nada na criação se move por acaso. Tudo é ordem, tudo é propósito, tudo é louvor. O quinto céu trouxe revelação ainda mais perturbadora. Ali, Enoque encontrou os Grigori, vigilantes de aparência imponente, silenciosos como estátuas, seus rostos voltados para baixo em vergonha eterna. Eram gigantes entre os anjos, suas formas humanoides, mas de proporções impossíveis. Quando Enoque se aproximou, eles se recusaram a erguer os olhos. Um deles finalmente falou, sua voz carregada de pesar. Abandonamos nossos postos celestiais. Vimos as filhas dos homens e desejamos o que não nos foi dado desejar. Outro continuou. Ensinamos aos humanos segredos que não estavam prontos para conhecer. Feitiços, encantamentos, o corte de raízes e plantas para magia, a arte da guerra, a fabricação de armas, cosméticos para sedução, astrologia para manipular destinos. Suas palavras eram confissão e acusação. E nossos filhos, os Nefilim, tornaram-se praga sobre a terra, devorando a criação, derramando sangue sem medida. Enoque perguntou se poderia interceder por eles. Os Grigori sacudiram suas cabeças massivas. Nossa sentença foi pronunciada. Mas intercede pelos nossos filhos, pelos gigantes que não escolheram sua própria existência. No sexto céu, Enoque entrou em domínios de puro conhecimento. Anjos de aspecto severo e intelectual estudavam os movimentos da criação, não como observadores passivos, mas como escribas do próprio Deus, registrando cada ato humano, cada pensamento, cada escolha. 7 ordens de anjos trabalhavam incessantemente, uns medindo as estações, outros controlando os rios celestes que alimentavam as fontes terrestres, outros ainda governando os ciclos da agricultura e da fertilidade. Mas o mais impressionante eram os arquivistas angelicais, seres de múltiplas faces, cada uma expressando um atributo divino diferente. Eles mantinham livros viventes onde cada vida humana era escrita em tempo real com tinta de luz e sombra. Enoque viu seu próprio nome inscrito ali, viu os nomes de seus filhos, viu linhas se estendendo para o futuro e para o passado. Tudo é registrado, disseram os anjos. Cada palavra ociosa, cada ato de bondade, cada injustiça. Nada se perde, nada é esquecido. O juiz de toda a terra possui registro perfeito. E então chegou o momento supremo, a ascensão ao 7º céu. O ar tornou-se espesso de glória, denso de santidade tão intensa que o corpo mortal de Enoque começou a se desfazer. Os anjos guias trabalharam rapidamente, ungindo com óleo celestial, trocando suas vestes humanas por roupas de glória. Enoque sentiu sua própria carne transformar-se, não mais limitada, não mais frágil, tornando-se algo entre mortal e angelical. Quando finalmente atravessou o último véu, o que viu roubou-lhe toda a capacidade de descrição. O trono de Deus erguia-se como montanha de luz líquida e fogo cristalino. Ao redor dele, miríades incontáveis de seres celestiais, querubins de 4 faces, serafins de 6 asas cobrindo-se e cantando santo, santo, santo numa harmonia que sustentava a própria existência. Ordens sobre ordens de anjos, cada categoria com funções e glórias específicas, todos voltados para o centro radiante de toda a realidade. E do trono, uma voz falou, não com sons, mas diretamente na essência de Enoque. O ancião de dias revelou a ele conhecimentos que nenhum mortal havia recebido. Os segredos da criação desde antes do tempo, os planos ocultos para o fim dos dias, a natureza do julgamento vindouro. Deus mostrou a Enoque como os Grigori haviam corrompido não apenas a humanidade, mas a própria ordem da criação. Como os Nefilim eram abominação, mistura de espiritual e material que nunca deveria ter existido. Mas havia também revelação de misericórdia. Deus mostraria a Enoque que, mesmo na rebelião, mesmo no caos gerado pelos anjos caídos, havia propósito maior. O livre-arbítrio seria respeitado até suas últimas consequências. O julgamento viria, sim. As águas purificariam a terra, os gigantes seriam destruídos, mas não seria o fim. Haveria Rikamiko. Haveria esperança. E Enoque, transformado por esta visão, teria papel crucial como testemunha do que viu. O Senhor comissionou Enoque ali mesmo, diante do trono.
vai até os Grigori aprisionados e declara-lhes seu destino. Não haverá paz para eles, não haverá perdão. Seus filhos se destruirão uns aos outros, e eles assistirão impotentes. Depois, ficarão presos em escuridão até o grande dia do julgamento. Enoque recebeu também livros, 366 volumes de conhecimento celestial que deveria preservar para gerações futuras. Segredos de astronomia verdadeira, os nomes secretos dos anjos, as fórmulas da criação, os calendários corretos que a humanidade havia esquecido. Mas foi avisado, muito deste conhecimento será rejeitado. Os homens preferirão suas próprias sabedorias. Teus escritos serão preservados por poucos, escondidos por muitos, e no tempo devido, redescobertos quando a humanidade estiver pronta para compreender. Enoque aceitou sua missão com reverência e temor. Sua transformação estava completa. Ele não era mais plenamente humano, mas também não era anjo. Era algo único, testemunha viva da glória e do julgamento. A descida começou. Os anjos trouxeram Enoque de volta através dos 7 céus, mas agora ele via tudo com olhos transformados. As maravilhas que o haviam espantado na ascensão agora revelavam camadas mais profundas de significado. Cada nível celestial era nota numa sinfonia cósmica de adoração. Cada anjo, cada estrela, cada mecanismo da criação cantava glória ao Criador em linguagens além das palavras. Quando chegou novamente ao segundo céu, os Grigori aprisionados perceberam imediatamente sua transformação. Tu foste até o trono, gritaram em desespero e esperança. O que disse o Altíssimo? Há misericórdia para nós? Enoque, com coração partido, entregou a mensagem que havia recebido. Suas palavras caíram como pedras sobre os caídos. Lamentos ecoaram pelas trevas, não de dor física, mas de perda absoluta, de separação eterna da presença que haviam conhecido. Enoque retornou à terra transformado. Apenas 30 dias haviam passado no mundo mortal, mas ele havia experimentado eras em dimensões celestiais. Reuniu seus filhos e durante 30 dias ensinou-lhes tudo o que havia visto, tudo o que havia aprendido. Instruiu-os a preservar os livros, a guardar o conhecimento, a manter viva a memória da verdade celestial. Mas ele sabia que sua jornada terrestre terminara. Seu corpo, mesmo transformado, não podia permanecer indefinidamente neste mundo após ter tocado aquela glória. No último dia, em meio aos seus filhos reunidos, Enoque simplesmente desapareceu. Não morreu, mas foi tomado, transladado completamente para os reinos celestiais. Porque Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Os escritos de Enoque foram preservados, escondidos, perdidos e redescobertos através dos milênios. A igreja primitiva debateu ferozmente sobre eles. Alguns viam verdade profunda, outros viam perigo. O texto foi suprimido, banido de cânones oficiais, considerado apócrifo demais, perturbador demais. Por quê? Talvez porque revelava hierarquias angelicais complexas que desafiavam doutrinas simplificadas. Talvez porque a história dos Grigori Nefilim levantava questões difíceis sobre livre-arbítrio, sobre as consequências da rebelião cósmica, sobre a natureza híbrida que resultou quando fronteiras sagradas foram violadas. Mas o conhecimento nunca morre completamente. Fragmentos sobreviveram em etíope, em eslavo, em manuscritos escondidos em cavernas e monastérios. E hoje, milênios depois, podemos ler as palavras que Enoque registrou. Sua jornada impossível, suas visões perturbadoras, suas revelações sobre a estrutura oculta da realidade. A pergunta permanece: por que este texto foi escondido? O que havia nestas revelações que as autoridades religiosas consideraram perigoso demais para o conhecimento comum? Talvez a verdadeira ameaça não fosse o conteúdo em si, mas o que ele implicava, que a realidade é mais vasta, mais estranha, mais povoada de seres e dimensões do que nossas teologias confortáveis permitem. Que a história da rebelião angelical teve consequências físicas e espirituais ainda reverberando através dos séculos. Que existem níveis de conhecimento que transformam fundamentalmente aqueles que os recebem. Enoque não retornou como partiu. E talvez esse seja o verdadeiro temor, que conhecimento autêntico do divino não nos deixe inalterados. Que encontro real com o sagrado é sempre transformação, sempre morte do antigo eu e nascimento de algo novo. O livro de Enoque permanece como testemunho perturbador destas verdades que preferimos manter escondidas nas sombras da história.